Boas-vindas ao podcast do Instituto Brasileiro de Cardiometabolismo. Por aqui você vai encontrar conversas com profissionais sobre como a perspectiva do cuidado cardiometabólico está transformando tudo na medicina. E o primeiro episódio não poderia ser mais especial. Nós vamos ouvir profissionais, médicos de vários lugares do Brasil que estão estudando sobre essa perspectiva e formaram a Aliança Cardiometabólica. Para conversar com a gente no episódio de estreia do podcast, nós estamos recebendo o Dr. Marcelo Linhares, cardiologista e diretor do Instituto Brasileiro de Cardiometabolismo. Dr. André Dabarian, doutor em cardiologia pela USP e professor do INCOR. Dr. Elaine Coutinho, doutora em cardiologia pelo INCOR USP e pesquisadora da PUC Campinas. Dr. Elzo Matar, cardiologista e professor da Faculdade Estadual de Medicina de São José do Rio Preto. Doutora Rafaela Penalva, doutora em Ciências Médicas pela USP e cardiologista do Instituto Dante Pazanese. Então, para começar a nossa conversa, Dr. Marcelo, eu queria que você falasse um pouco sobre o que é o cardiometabolismo e por que ele é uma perspectiva tão transformadora do ponto de vista do fazer médico, né, do dia a dia dos consultórios. Eu acho que o aspecto fundamental do cardiometabolismo é o fato de que ele une, né, a gente juntar as doenças cardiovasculares e as alterações metabólicas numa abordagem de fato multidisciplinar que possa ter impacto direto na redução de taxa de eventos, ou seja, reduzir mortalidade, reduzir infarto, reduzir AVC e, além de tudo isso, conseguir entregar para o paciente algo que a gente quase nunca conseguiu na cardiologia nos últimos 20 anos, que é melhorar a qualidade de vida conseguindo reduzir evento. Eu acho que a junção dessas equipes multidisciplinares poderem entregar, de fato, um resultado que nunca aconteceu é o que faz do cardiometabolismo realmente aquilo que é mais importante, talvez, na cardiologia atual, e não só na cardiologia, mas talvez na medicina como um todo. Vai ter um impacto enorme sobre o futuro da medicina e o futuro da saúde dos nossos pacientes, no momento que a gente vive uma epidemia de doença cardiometabólica no mundo todo. Perfeito. É um conceito muito interessante, né, Marcelo e demais colegas? Na verdade, é um conceito contemporâneo. Falar de cardiometabolismo é unir, né, doenças cardiológicas, metabólicas, visando o paciente. Então, acho que isso é que é interessante. Né? A gente não trata doenças, a gente trata o paciente que naquele momento tem algumas patologias. Então, é um olhar multidisciplinar e integrado. Então, eu acho interessante essa abordagem atual, né? Juntar cardiometabolismo numa visão mais ampla. Eu acho que a gente precisava dessa ideia, né, atual. Perfeito. A gente pensa que o paciente ele não é só um paciente hipertenso, né? Ele não é só um paciente diabético. Normalmente as comorbidades elas coexistem e de maneira bem interessante isso envolve tanto os pacientes em prevenção primária quanto os pacientes em prevenção secundária, né? Então, a gente ter a abordagem de maneira bem objetiva dos principais fatores de risco acaba fazendo com que, ao mesmo tempo que a gente estimar o fator de risco na população pode parecer genérico, a gente vai fazer objetivamente a estratificação dos riscos do paciente de maneira individual. Então, essa é uma perspectiva legal que a gente pode ter do cardiometabolismo. Perfeito. Elzo, no teu entendimento, qual é a grande transformação que o cardiometabolismo representa para o paciente, né? Quando a gente olha da perspectiva de quem está sendo acompanhado por vocês. O cardiometabolismo ele é uma grande mudança de paradigma, uma quebra de paradigma, né? A gente vive hoje uma medicina que ela é muito fragmentada. Então, o nefrologista cuidando dos rins, o cardiologista cuidando do coração, o pneumologista cuidando do pulmão, o endócrino fazendo a parte do metabolismo. Só que, como as colegas falaram, esse paciente que está sentado à minha frente no consultório, que vem muitas vezes por causa de uma hipertensão arterial, ele também sofre com obesidade, ele sofre com diabetes, ele sofre com dislipidemia. Então, esse paciente, ele compartilha de uma série de fatores de risco que estão todos interligados numa mesma fisiopatologia. Então, você fazer hoje uma medicina fragmentada, e que está sendo feita hoje,
a gente vê que é uma medicina que não deu certo, não vai dar certo. Então a gente precisa hoje ter um olhar muito mais amplo para o nosso paciente, ter um profissional médico que saiba olhar esse paciente em todas as suas perspectivas, que envolva aí a síndrome cardiorrenal metabólica. Então é essa a nova abordagem, essa nova tendência contemporânea, como a Rafa disse. Eu acho que nós cardiologistas temos que estar preparados para essa nova tendência, que é também uma mudança de foco também nisso que vocês falaram, de ao invés de tratar, hoje o nosso principal foco é a prevenção primária, seja ela primária ou secundária, mas o que queremos é diagnosticar da forma mais rápida possível os fatores de risco, combatê-los, tratá-los e reverter o risco de uma forma precoce, com intervenção realmente ativa e precoce. André, queria que você complementasse um pouco sobre como a perspectiva do cardiometabolismo muda a relação com o paciente. Porque, no fim das contas, ele recebe um olhar muito mais global sobre a sua saúde do que ele receberia nessa visão fragmentada que o Elzo trouxe, né? Eu acho que é exatamente isso que todos os colegas falaram, né? Essa intrínseca relação das doenças cardiovasculares com o metabolismo amplia o leque totalmente que nós médicos tínhamos no passado. E aquela coisa do passado que existia do médico da família, o médico via o paciente como um todo, deixou de existir nos tempos atuais, onde nós nos tornamos cada vez mais especialistas, ultra especialistas, vendo apenas uma parte do corpo. Então essa perspectiva nova, mais abrangente, de olhar o paciente como um todo no aspecto cardiometabólico, vai nos direcionar para uma terapêutica mais precisa, mais direcionada para o paciente como um todo, onde o paciente é o foco da doença e não mais a doença. Nós não vamos tratar as filigramas dos exames complementares, mas nós vamos olhar o paciente como um todo e poder dar um diagnóstico do paciente. Isso é muito interessante quando a gente pensa que alguns sintomas que os pacientes têm provêm de origens muito longe daquilo que ele está sentindo. Então, quando a gente pensa num paciente com uma dor de cabeça, não apenas olhar que ele tem alguma coisa na cabeça, mas isso pode ser um foco metabólico, dando como consequência uma cefaleia. Esse acho que é o foco principal nosso. Perfeito. E vocês acham que isso impacta no engajamento do paciente aos tratamentos? Porque o que a gente sente aqui é que os pacientes tinham uma fragmentação também do tratamento, né? Então, eles tinham a sensação, muitas vezes, de que o tratamento não surtia os efeitos esperados, porque uma coisa interferia negativamente na outra, né? O tratamento de um especialista combatia algum tipo de reação a outro tratamento. O paciente também vai engajar melhor no tratamento a partir dessa perspectiva? É um dos grandes problemas de lidar com doença crônica, como hipertensão, diabetes, colesterol elevado, é que lidamos com doenças assintomáticas, então são males silenciosos, né? Então, o grande problema, na realidade, é a adesão do paciente ao tratamento. Então, quando você consegue unificar toda essa abordagem num único serviço, então você consegue fazer com que o paciente ele tenha um médico para chamar de seu, né? Então ele consegue, numa única consulta, numa única avaliação, quer dizer, não por um único especialista, mas sim por uma equipe multidisciplinar, mas ele consegue ser melhor assistido. E dessa forma, ele entendendo todo o tratamento, entendendo as suas patologias, entendendo como ele deve fazer o segmento com o tratamento medicamentoso e, claro, com uma orientação muito clara e muito precisa em relação à mudança do seu estilo de vida, eu acredito que ele realmente vai aumentar sua adesão ao tratamento. Um aspecto... Elzo, você tocou num ponto importante, né, que é a questão da adesão. Então, eu digo sempre aos residentes que é assim, o cardiologista é o pediatra do adulto. Então, a gente tem que acompanhar sempre os nossos pacientes, sempre. Então, a adesão é um ponto importante. E um outro ponto que a gente tem que comentar também é a questão da inércia terapêutica, seja ela medicamentosa ou não medicamentosa. Então, a gente precisa ter um olhar cuidadoso para aliar adesão, seja qual ela, a patologia que a gente esteja comentando, mas a inércia também. Então, vai além da prevenção primária e secundária, a gente começa a falar de prevenção primordial, que tem que ser sempre. A gente tem que ter esse cuidado sempre,
né, desde sempre. Então, esse é um ponto extremamente importante para essa discussão. Um dos aspectos práticos que a gente tem vivido muito, né, nesse 1 ano e meio da unidade funcionando, é que, fundamentalmente, os pacientes, na sua grande maioria, não têm ideia do que eles têm. Né? Eles não têm ideia. E quando a gente apresenta para eles, pela primeira vez, uma visão integrada do diagnóstico deles e do plano de cuidado, e daí eles passam a entender exatamente com mais detalhes de uma forma global, isso é transformador no aspecto de adesão, né? E eu acho que isso é um dos aspectos mais importantes que a gente tem aprendido. É o quanto os pacientes, ao perceberem de fato, entenderem o que tem, eles aumentam a sua capacidade de entender o que precisam fazer, né? Porque isso, na grande maioria deles, nunca foi dito. Nunca foi dito. Incrível. Elaine, queria que você pegasse e comentasse um pouco pra gente sobre o que muda. A gente falou que então o paciente tem mais clareza, né? Ele tem mais possibilidades de entender o seu próprio diagnóstico, a sua própria condição e engajar no tratamento. Para o médico, né? Para vocês, para os profissionais que estão lá cuidando dessas pessoas, o que a perspectiva do cuidado cardiometabólico muda? Imagino que tudo. Estou errada? A gente tem a percepção de que, de fato, a gente vai abordar as diversas faces daquilo que a gente fala do contínuo cardiometabólico, né? Então, quando a gente está diante de um paciente hoje, a gente passa a ser bem objetivo a respeito das frentes que a gente vai abordar. Então, desde o cuidado em hábito de vida, o cuidado em relação às diferentes comorbidades, a gente precisa de um centro, né, que vai liderar a equipe e de um trabalho unificado e, ao mesmo tempo, uma equipe que se comunica, né? Então, a parte da nutricionista, do educador físico, que alguns centros têm, isso é super legal. A parte da enfermagem, né, que muitas vezes, inclusive, é o centro ali que lidera o cuidado. E a parte médica, o endócrino, o cardiologista, e aí quais são as metas daquelas comorbidades que aquele paciente apresenta. Então, aquele paciente ele deixa de ter a meta do 12/8 de pressão, que o cardiologista passa a prescrever o antihipertensivo e vai embora, e o endócrino prescreveu o do diabetes. Então, não, esse paciente vai ter um cuidado completo. Então, desde o cuidado com alimentação, a treinamento da atividade física e a abordagem inflamatória da sua dislipidemia, enfim, é uma abordagem realmente completa e integral do que levou o paciente a ter um evento ou daquilo que pode levar a ter um evento futuro. Doutor André, a gente conversou aqui anteriormente sobre como isso evita que o próprio médico tenha um desgaste, né, na sua relação com o paciente, na medida em que o paciente se frustra com seus próprios resultados, com seus próprios indicadores, porque muitas vezes não tem esse olhar. No seu entendimento, a relação com o paciente, né, o cuidado com o paciente, também volta a ter um pouco mais de protagonismo nessa balança entre médico e paciente? Olha que interessante isso, né? A gente sai de uma medicina do passado onde quem tinha a palavra era o médico era o senhor de tudo, e é ele que decidia o que deveria ser feito para o paciente. Hoje, esse compartilhamento é muito melhor, porque você entrega ao paciente, o médico entrega ao paciente o poder da decisão dele. A decisão passa a ser do paciente e não mais do médico, no qual o médico ele é apenas o guia. Eu vou te orientar o melhor caminho, eu vou te mostrar as suas opções, mas quem decide o final da história é sempre o paciente. Eu falo isso sempre para os nossos pacientes no consultório, que é ele que vai decidir o final da história dele. Como ele quer chegar aos 60, aos 70, aos 80 anos, é ele que vai decidir. Nós, como médicos, vamos ser exatamente sempre essa válvula, esse alicerce que ele vai ter de como que ele pode chegar lá, como que ele pode fazer o melhor para chegar lá e da melhor forma. Mas a decisão é sempre do paciente e a gente deve sempre democratizar essa decisão, nunca sendo mais a do médico
como centro da referência. É o paciente no centro de tudo. Doutora Rafaela, o que muda na prática clínica, né, na prática médica a partir do cardiometabolismo? Muda no sentido que a gente passa a ter um olhar mais amplo, o paciente no centro, o paciente primeiro, e vários profissionais olhando para o paciente. Quem tem que ganhar, a equipe ganha muito, porque os resultados melhoram muito, e o principal é o paciente. Se a gente pensar nos pilares da saúde, o paciente também ele é responsável. E ele é o protagonista. Concordo perfeitamente com o Dabarian. Isso mudou. Hoje em dia a gente é consultado como segunda opinião, porque a primeira ele já pesquisou na rede social, né? Com certeza. Então a gente vai, na verdade, orientar. Então, por exemplo, o infarto que acontece hoje, ele começou há quantos anos? Há 20 anos. Não tratou a dislipidemia, não tratou a hipertensão, não tratou o diabetes, a obesidade. Então, esse olhar atento, cuidadoso, é que vai fazer a diferença. E a medicina do futuro, ela é saúde. A gente vai falar de saúde cardiovascular. É isso que a gente tem que pensar. Então, não são anos perdidos. Eu digo sempre, são anos ganhos. Então, a corrida que a gente faz hoje é para melhorar o processo inflamatório, é para melhorar o perfil lipídico, é para poder ganhar qualidade de vida. Então, o paciente, quando ele entende o benefício, ele adere melhor. Né? É porque a gente trata doenças invisíveis, eu concordo. Hipertensão, dislipidemia, diabetes, para dar sintoma, está muito avançado, né? Então é esse olhar. Quem dera se desse dor de cabeça, né, Rafa? Com certeza. Tem algo que eu quero trazer aqui para a gente conversar e que, para mim, durante a minha formação foi muito impactante, e talvez na de vocês, porque é a primeira vez que eu vejo um protagonismo para a prevenção primária, para você, de fato, tratar a raiz das doenças. O protagonismo dentro da medicina, ele sempre foi em torno das soluções finais, ou seja, quando o paciente já tinha a doença estabelecida e estamos falando aí da cirurgia cardíaca, da angioplastia, do paciente crítico UTI, né? Minha formação inicial foi lá, unidade coronária, até eu entender que os pacientes voltavam, né, o tempo todo, e que a gente não intervinha de fato, né? E hoje eu acho que o cardiometabolismo ele passa um pouco pela primeira vez que a gente dá protagonismo de fato de direito para aquilo que tem maior impacto, tanto social quanto econômico, quanto de saúde pública, que é prevenir doenças e tratar as causas e não apenas trabalhar nas consequências. Eu acho que isso, do ponto de vista de educação, né, educar toda uma geração de médicos é transformador. É algo que a gente nunca viu anteriormente. E não sei se vocês passaram por essa transformação também, né? De entender que trabalhar com prevenção talvez seja mais importante do que qualquer outro tipo de intervenção. Uhum. Com certeza, Marcelo. Com certeza. Eu acho que é a base de qualquer tratamento, né? A prevenção primária, claro, o paciente que apresentou o evento, teremos que trabalhar com a secundária. Mas como a Rafa disse, a prevenção tem que ser primordial, né, Rafa? É a base de tudo, né? Então, nós médicos temos a obrigação de realmente praticar o nosso dia a dia, conversar com nossos pacientes, realmente dedicar um tempo da consulta a orientar a mudança do estilo de vida. E essa mudança do estilo de vida, ela tem que ser muito bem, na verdade, esclarecida, né? Não é uma questão de pedir para o paciente sair para caminhar e fechar a boca e não comer açúcar, né? Então ele tem que saber como ele tem que se posicionar, ou por onde ele vai começar a fazer atividade física. Ele vai fazer uma caminhada, ele vai partir para uma reabilitação, ou ele vai para uma academia, vai fazer musculação. Que tipo de dieta ele vai consumir? Poxa, aí entra a nossa equipe multidisciplinar, então ele vai passar por uma avaliação de uma nutricionista, né? Além disso, na questão da atividade física, de um educador físico, de um fisioterapeuta, avaliará suas limitações osteomusculares também, além da nossa questão de cardiovascular. Então, a gente tem que realmente olhar com mais atenção a mudança do estilo de vida. Esse é o novo normal, né, Marcelo? Então, a gente precisa realmente dar mais atenção a isso. E, claro, para que isso aconteça, a gente tem que ter um serviço estruturado para isso, né? A gente sabe muito bem que a medicina hoje, principalmente a gente que lida com saúde suplementar, com operadores de saúde, a gente sabe que é difícil você tocar um consultório hoje
com que acaba que a gente consegue de ganho, né? Então, muitos colegas acabam tendo que atender um número muito alto de pacientes para que ele consiga aí compor um ganho, compor um salário. Isso prejudica muito a atenção ao paciente, prejudica muito a assistência ao paciente, e muitas vezes acaba que esse colega que atende esse N gigantesco de pacientes numa tarde ou num dia todo, ele se desgasta, ele finge que está tratando, o paciente não entende nada do que ele está fazendo, o paciente não sabe o que tem de patologia, o paciente recebe uma receita na sua mão e mal sabe para que serve aquilo, então quer dizer, ele não vai aderir. E muitas vezes a orientação que ele tem de mudança de estilo de vida é essa que eu falei no começo, fecha a boca e sai caminhando. É pior Então, que o TikTok, né? No TikTok tem mais informações. muito mais informação, muito mais informação. Então daí que é importante que a gente estabeleça aí protocolos assistenciais, uma gestão realmente que vise estruturar o serviço para que seja aí o foco principal a mudança do estilo de vida, um foco aí realmente na prevenção primária dos pacientes. Elzo, você trouxe um ponto que é estruturar esse processo de atendimento. E aí, queria ir para a minha última rodada de perguntas aqui para vocês. A gente podia ficar falando sobre isso muito tempo, virão outras oportunidades, mas eu queria fazer uma rodada com vocês, começando por ti, Marcelo. Qual é o primeiro passo, então, para os médicos, para os gestores de clínicas, para os profissionais de saúde que estão ouvindo sobre cardiometabolismo, não talvez pela primeira vez, já que é um tema muito latente, né, mas que estão entendendo isso como uma possibilidade de mudança no seu fazer profissional e também na perspectiva dos pacientes? Qual é o primeiro passo para entender esse olhar, para criar processos para essa perspectiva, já que temos 1 ano e meio aqui de cardiometabolismo em funcionamento? Eu acho o primeiro passo é entender que não é entender das melhores últimas drogas que foram desenvolvidas. Na verdade, entender que é um processo que exige capacitação. Ele tem que primeiro se capacitar, ele primeiro precisa entender o conceito, e o conceito que é de fato fazer uma assistência multidisciplinar. E isso precisa de treinamento, porque parece tão simples falar isso, né, no tempo atual, mas não é, né? Eu que trabalho há tanto tempo com fluxo de trabalho, mapeamento de processo, isso é muito mais complexo e exige formação, exige capacitação. Então, primeiro é procurar capacitação, e uma das grandes razões da gente estar aqui é tentar ajudar nesse processo. E o outro ponto é entender que ele vai precisar fazer uma transformação individual em relação ao que ele pensa da abordagem dos pacientes, porque ele vai precisar mudar também junto com esse processo. Então, eu acho que o primeiro é aceitar que ele precisa mudar. Segundo, buscar capacitação. A partir daí, ele vai entender como, com atitudes e atividades simples que ele pode adaptar no seu dia a dia, que ele vai ser muito mais impactante do que ele é hoje. Para vocês, qual é o primeiro passo para esse olhar? Eu acredito que adequar à situação, né, e ao contexto socioeconômico ou do trabalho ou do serviço em que você está localizado. Então, por exemplo, estruturar a clínica, né, de cardiometabolismo num ambiente público pode ter e requerer, né, de uma maneira diferente da equipe do que no ambiente privado, em que, por exemplo, a gente pode lançar mão de inteligência artificial, né, a gente pode lançar mão de diversas ferramentas para engajar mais os pacientes no contexto, enquanto, de repente, no contexto público, a gente precisa mais do presencial, né, e enfim, de uma abordagem mais pessoal mesmo da equipe. Então, adequar, né, as ferramentas que a gente tem de acordo com o contexto socioeconômico de onde a gente estiver. Interessante todos esses pontos, né? Educação, adequação. Eu acrescentaria assim que hoje em dia eu vejo o cardiometabolismo em 5 pilares: assistencial, né? Ensino, pesquisa. A gente tem que entender quem é a nossa população e como adequar esses tratamentos, o que funciona, o que não funciona. Mas, assim, hoje em dia o médico, ainda mais vocês falaram de inteligência artificial, o médico do presente e do futuro, ele vai ser um gestor em saúde. Então, é assistência, ensino, pesquisa, gestão. Vamos ter que ser criativos para inovar. Então, acho que os pilares do cardiometabolismo, assim, ao meu ver, hoje, seriam esses.
E você vê, né? Você falou de inteligência artificial, né? Então, as duas falaram de inteligência artificial. A gente fala muito que nós seremos substituídos por ela, né? Uhum. Mas poderíamos ser, Rafa. Eu não Deixar... acredito, assim. Não. Se deixarmos de ser... Recentemente li aquele livro do Eric Topol, o Deep Medicine, e ele fala, tem uma visão muito clara, assim, eu gosto até muito. Na verdade, vai unir. A gente vai perder, não vai mais gastar tempo com tanta burocracia, tanto papel, tanto relatório, e vai ser gestor. E isso vai aproximar, porque a relação médico-paciente, essa é para sempre. E o nosso dom, ele é ser humano. Né? A gente não tem o dom de ser artificial. O nosso dom é ser humano. Então, mas essa é a questão, Rafa. Essa é a questão. Ser gestor. Eu acho que a transformação, né? A inteligência artificial talvez seja comparada ao fogo. Nada até então foi tão revolucionário para todos, independente da profissão, de tudo. Né? Hoje em dia a gente não estaríamos aqui se não tivesse tanta tecnologia. Mas, Rafa, a questão que eu digo da substituição do médico pela inteligência artificial, eu acho que se o profissional ele não mudar a sua postura, ele não enxergar quem está à frente dele, não entender quem é o seu paciente, não ter uma visão de empatia, né? Quer dizer, não ser empático, né? Não criar aí realmente vínculos humanos mesmo com esse paciente, se continuar de uma forma muito mecânica, apenas imprimindo receitas, pedindo exames, esse colega ele vai ser substituído pela inteligência artificial. Sim. Porque você é um colega, quer dizer, é um profissional médico, você é um paciente que quer buscar aí melhoras na sua saúde, quer buscar prevenção, quer buscar tratamento de algo que lhe incomoda, para ir e encontrar um profissional que mal olha em você, mal olha nos seus olhos, não te dá um bom dia, não te conhece, não te ouve, não escuta suas dores e apenas te entrega uma receita ou um pedido de exame, esse profissional, eu acho que a inteligência artificial o substituirá muito melhor do que ele. Eu acho que eu gostaria melhor de procurar um chat do que ele. O chat tem que ser mais educado. Tem um ponto que também vai dar má prática, né? Já temos um próximo episódio aqui, inteligência artificial e medicina. É palpitante. Já temos. André, para a gente fechar contigo, então, primeiros passos para a implantação desse olhar do cardiometabolismo no fazer médico. Queridos amigos, eu não tenho dúvida e cada vez mais eu estou convencido de que a medicina teve muitas eras. Nós vivemos as eras da medicina e a cardiologia não foi diferente. Veio o cateterismo, veio as estatinas, o cateterismo, e agora nós vivemos a era do cardiometabolismo. É uma era vindoura, uma era futurística, e que nos próximos 10 anos nós não temos dúvidas que todos os principais congressos, todos os principais assuntos serão pautados em cardiometabolismo. Então, para aqueles que estão começando agora e que querem embarcar, surfar na principal onda da medicina, essa é a onda do cardiometabolismo. E quem não estiver nela realmente vai estar defasado, porque esse engajamento que todos nós colocamos para todos vocês são extremamente importantes e farão parte do consultório da vida de cada um de vocês que atendem pacientes. Perfeito. Então, para a gente encerrar, doutor Marcelo, vamos contar por que estamos aqui reunidos, né, com um time tão competente, tão reconhecido. Estamos hoje lançando, então, oficialmente a Aliança Cardiometabólica. Conta para a gente o que é essa aliança e o que a gente pode esperar desse time todo reunido. Na verdade, a Aliança Cardiometabólica é uma ideia que surgiu dessa turma aí, que é uma turma fantástica, de grandes pesquisadores profissionais na área da cardiologia, que representam muito do que eu acho o presente e o futuro da cardiologia brasileira. Eu estou nesse caminho um pouquinho mais de tempo do que eles, né? No sentido de idade, não de... De experiência. De experiência, exatamente. Mas quando a gente pensou nessa ideia, eu achei ela fantástica, porque tem toda uma geração de médicos precisando serem treinados e profissionais de saúde que precisam aprender a trabalhar em equipe.
E eu acho que é uma responsabilidade que essa turma aqui tem toda a característica e o dom para assumir. E me empolga demais, porque é algo que faz valer a pena estar aqui discutindo e disponibilizando tempo de todos nós, que é para de fato impactar a saúde cardiometabólica no Brasil e talvez no mundo, quem saiba. Então fico muito feliz de poder estar participando e de a gente iniciar essa caminhada que vai ter muitos capítulos pela frente, né, sobre educação, pesquisa e acredito que facilitar a divulgação e o acesso de mais profissionais de saúde a entender o conceito e se capacitarem. A aliança cardiometabólica é quase como usar o conceito do cardiometabolismo, da colaboração, do diálogo, da pesquisa, do olhar sistêmico, né, que vai para o paciente, para o próprio cardiometabolismo, né, para a própria pesquisa. Então, ela vai se estender por educação, ela vai se estender por encontros, por debates de casos clínicos, e com certeza vem muita coisa boa por aí. Estamos com certeza ansiosos para acompanhar. Doutora Elane, doutor Elzo, doutor André, doutora Rafaela, muito obrigado pelo tempo de vocês. Tenho certeza que é o primeiro de muitas conversas que nós vamos ter. Já ficou aí um spoiler de um episódio que vem, que é o de inteligência artificial. Já vou convidar a Rafaela e Elzo para discutirem isso. Já vi que o papo vai ser bom. E com certeza vem muito conhecimento para trocar. Muito obrigada. Muito obrigado, doutor Marcelo. E este foi o primeiro episódio do podcast do Instituto Brasileiro de Cardiometabolismo. Por aqui você vai encontrar discussões riquíssimas como essas para começar a mostrar por que o cardiometabolismo é o presente e principalmente é o futuro da medicina. Até o nosso próximo episódio. Acaba de entrar no ar o primeiro episódio do podcast do Instituto Brasileiro de Cardiometabolismo. Nós ouvimos um time incrível de especialistas para falar sobre por que o cuidado cardiometabólico é a revolução na medicina e na saúde. Um dos meus convidados, Dr. Marcelo Linhares, está aqui. O que mais a gente falou, Dr. Marcelo? A gente falou da mudança da relação médico-paciente, do quanto a gente pode aumentar o engajamento dos pacientes no tratamento e quanto isso vai ser revolucionário para a saúde e também não só dos pacientes, mas de todos os médicos. Inclusive falamos de inteligência artificial. O episódio está no ar.